o Felipe Morgado, gerente executivo de Educação Profissional e Tecnológica do Senai Nacional, e vai falar do desafio aqui que a gente apelidou, né, da hashtag habilidades e competências. Bom, primeiro agradecer aí a oportunidade, o Fernando e toda a equipe do Ministério da Economia e também a ENAP. Bom, eu vou falar rapidamente um pouco do que o Senai vem fazendo frente a esses desafios, que eu acho que pode ajudar aí, primeiro, a vocês aperfeiçoarem, identificarem formas do que a gente está fazendo ser mais eficiente, e também, às vezes, ter algumas ideias que possam ajudar nessa solução desses desafios. Eu vou tentar passar um pouco dentro desses desafios e dar um foco maior no que ele colocou das competências aí voltadas ao mundo do trabalho. Um primeiro ponto que eu queria destacar: o Senai atua na formação de profissionais para a indústria brasileira, o foco é a indústria, mas também na parte de inovação e tecnologia. Isso ajuda muito o Senai a estar mais alinhado às necessidades aí do setor produtivo. Eu vou passar rápido, aqui são os grandes números do Senai, mas que eu queria trazer um pouco do grande desafio da indústria brasileira. A indústria brasileira é bastante diversificada. Como já foi apresentado anteriormente, a gente tem uma série aí de quinais, né, onde o Senai atua, a indústria brasileira atua. Nós agrupamos essas quinais em 28 áreas de atuação para facilitar a comunicação do Senai, mas a título de exemplo, por exemplo, o Chile tem 3 principais áreas da indústria no Chile, e o Brasil aí tem 28 áreas de atuação na indústria brasileira, o que isso faz com que fique mais difícil, mas também mais complexo todo esse processo aí de intermediação e de preparação de formação de mão de obra. O Senai desenvolveu uma metodologia específica para ele, nós chamamos de metodologia Senai de Educação Profissional. Essa metodologia, eu costumo dizer que ela faz a tradução das necessidades do setor produtivo para o mundo da educação. Nós temos 3 grupos de observatórios. O primeiro observatório, o Observatório do Trabalho, que tem como principal entrega para a nossa metodologia, eu vou dar um detalhe maior, o mapa do trabalho. Tá? Temos o segundo grupo de observatórios, são 28 observatórios, que são os observatórios tecnológicos, e aqui sim eu destaco o grande desafio na educação profissional, identificar quais são as tecnologias que serão difundidas no Brasil para os próximos anos, e esses observatórios fazem isso para a gente. A gente identifica para os próximos 5 e 10 anos, não adianta existir uma tecnologia no mundo se o Brasil não vai difundi-la. Então, para a educação profissional isso é muito importante, e também o Observatório da Educação. Eu vou destacar os insumos mais importantes para a gente desenvolver um profissional no Senai. O primeiro são esses estudos prospectivos, né, que traz quais são essas tecnologias que serão utilizadas para que a gente possa formar profissionais preparados para utilizar essas tecnologias e olhando. Não adianta olhar muito retrovisor, olhar o processo, dados históricos. A gente tem que identificar o que, de fato, vai ser necessário no mercado de trabalho. E o mapa do trabalho, a gente tenta projetar, e a gente faz isso há vários anos já, qual é a demanda de formação profissional para os próximos 5 anos, por município e por ocupação. Tá? A gente já faz esse mapa do trabalho industrial, tá? E, a partir desses 2 insumos, nessa metodologia, nós reunimos um comitê técnico setorial nacional, onde a gente elabora o perfil profissional, também vou dar uma ênfase maior. Então, o mapa do trabalho é muito importante para a gente ajudar a sociedade principalmente ao Senai, a tomar decisão. Por quê? A gente tenta projetar a partir de indicadores macroeconômicos para os próximos 5 anos, tá? A partir desses indicadores macroeconômicos, a partir da matriz de insumo-produto interregional, que é muito utilizada pelo BNDES, e a partir também dos dados da RAIS, que já foi apresentado aqui anteriormente, a gente identifica, projeta, tá? Qual é a demanda, então, de formação, por exemplo, aqui em Brasília, por ocupação e por município, por ocupação, para os próximos 5 anos. Tá? Isso ajuda muito o Senai a planejar a sua oferta.
A gente trabalha desde estoque, né, uma formação para requalificação dessa mão de obra, mas também a gente trabalha com novas vagas. Então, é um mix, né, desde formação inicial e continuada, cursos técnicos, mas também de requalificação da mão de obra da indústria. Isso tudo é feito por unidade da federação, mesorregião, microrregião, município, setorial, né, macro setor e divisão CNAE 1.0, e a parte ocupacional, tanto por CBO, que aí ajuda a gente a classificar por nível de qualificação e área de formação. Esse é o mapa do trabalho. E o perfil profissional, a partir daquele comitê que eu expliquei para vocês, técnico setorial nacional, a gente tenta projetar, né, quais são os perfis de competência, quais são as competências necessárias para cada ocupação e para cada profissão. E o que a gente faz com esse perfil profissional, imagine uma área da construção civil. O Senai reúne esse comitê, que ele é composto, em sua maioria, por empresas, por entidades de classe, por universidades, academia e os especialistas técnicos do Senai. A área da construção civil, por exemplo, a gente identifica quais são as competências que o Senai precisa formar de, no mínimo, 1 ano, de, no máximo, 3 a 5 anos, aqui eu pus 3 anos, mas entre 3 e 5 anos, na área da construção civil, que é um exemplo fácil de entender. Então, quais são as competências de um pedreiro, de um carpinteiro, de um mestre de obras, de um técnico em edificações, de um tecnólogo em edificações, de um engenheiro civil, de um especialista, de um mestre, de um doutor na formação profissional. Então, esse processo todinho é discutido com especialistas das empresas e garantindo, e bastante detalhado, que eu costumo dizer que é a estrutura da educação profissional do Senai, detalhando competência geral, quais são as funções, quais são as subfunções, muito importante, qual padrão de qualidade é necessário, quais são os padrões de desempenho que a gente pode medir para essas funções, subfunções, né? Analisa o contexto de trabalho e também a gente define aí as ocupações intermediárias. Então, esse perfil é muito importante. Ultimamente, a gente está trabalhando não só com esse comitê, que é composto mais ou menos por 24 especialistas, mas também a gente abriu agora para a participação de todos os especialistas de indústria. Então, os especialistas podem entrar num período, por exemplo, a gente está até agora, nesse momento, fazendo a revisão da área de metalurgia. A gente está divulgando nas redes, no LinkedIn, no nosso CRM, onde os especialistas podem contribuir para ajustar um currículo ou para sugerir novas competências aí para o futuro, né, que serão analisadas, lógico, por os especialistas do Senai. Como eu disse, isso é a base para o Senai desenvolver todos os seus currículos, o seu plano de curso, o plano de ensino, os livros didáticos, os materiais para educação à distância. E aqui é um pouco de um resumo do que a gente já tem aí hoje, de mais de 1.156 livros didáticos, 65 mil horas de curso à distância, e a gente também atualiza os nossos docentes a partir aí dessas novas tecnologias que são incluídas, incorporadas nos nossos cursos. Aqui é um exemplo de que esse trabalho está dando certo. Eu costumo dizer que a indústria ajuda a gente a definir o perfil profissional e também a gente avalia todos os alunos do Senai que concluem cursos técnicos, qual o desempenho dele, tanto a avaliação teórica quanto a avaliação prática. E a gente vem crescendo aí o nosso desempenho. Nos últimos anos, em 2014, 60% dos egressos do Senai estavam no nível adequado e avançado. Isso é uma prova com teoria de resposta ao item, como se fosse um Enem, só que para os cursos técnicos do Senai. Em 2019, nós chegamos a 77,1%, já com uma mudança de escala. Isso, se a gente tivesse mantido a escala, a gente estaria aí perto de 88% dos nossos alunos no nível adequado e avançado. Todo esse material é preparado e passa por uma sabatina de um comitê da indústria 4.0, onde a gente verifica se essas tecnologias estão difundidas. E aqui, um outro ponto importante. Então, a gente avalia os alunos quando eles saem dos cursos, mas também a gente faz uma pesquisa com os egressos para ver toda a empregabilidade. A gente não olha apenas se ele está empregado no mercado formal, mas também a gente olha se ele está empregado no mercado informal
E caso ele esteja empregado no mercado informal, a gente entra em contato com o supervisor direto desse profissional formado pelo Senai para saber se eles preferem contratar, se tem alguma deficiência nessa formação, e a gente hoje tem, em média, 95% das empresas brasileiras preferem contratar egressos formados pelo Senai. Isso a gente faz desde 1990, uma pesquisa de egresso que avalia tanto a empregabilidade quanto a preferência do empresariado. E também a gente tem aí uma pesquisa com o IBOP, onde a gente avalia também a imagem institucional. Eu trago esses pontos de avaliação porque é muito importante para que a gente possa ter certeza que está no caminho certo. Além dos estudos prospectivos, o mapa do trabalho, a elaboração desse perfil, a gente tem uma competição mundial das profissões, igual tem a Olimpíada dos Esportes, tem a Olimpíada das Profissões, chama World Skills. O Senai agora, em 2019, ficou em 3º lugar, e essa competição ajuda muito a gente ver o quanto o profissional formado no Brasil está alinhado com as competências exigidas no mundo. Então, a gente também incorpora esses requisitos, esses descritivos técnicos, que é o termo que a competição utiliza, para cada profissão, para que a gente garanta também um alinhamento internacional aí das competências. Já num outro desafio que foi colocado aqui, voltado ao empreendedorismo, a gente, como a gente forma para a indústria, a gente sempre busca aí o intraempreendedorismo, mas nada impede de a gente formar vários empreendedores, e isso acontece muito no Senai. A gente tem uma plataforma de inovação onde as indústrias cadastram os seus problemas e os nossos alunos, durante os cursos, eles tentam solucionar problemas. Nós chamamos essa plataforma de Saga da Inovação. Ano passado, a gente teve 1.170 demandas das empresas industriais e respondemos aí a 83,6% dessas demandas, e a gente tem espalhados aí os nossos espaços makers, os nossos Senai Labs, são mais de 300 no Brasil, onde a gente desperta o empreendedorismo e a inovação. Agora, eu vou focar aqui numa plataforma que a gente tem, que eu acho que tem muito a ver com intermediação, com como acertar o emprego. A plataforma chama Mundo Senai. Eu recomendo vocês entrarem para até verificar o que pode ser desenvolvido e ir além do que a gente já oferece, que eu acho que esse é o grande objetivo da gente conversar com vocês hoje. Essa plataforma tem informação sobre as profissões, orientação profissional, oferta de cursos, recursos didáticos, intermediação de mão de obra. Toda a jornada começa com o uso de inteligência artificial, com uma orientação profissional, onde a gente faz um match entre as competências socioemocionais da pessoa, tá, com as competências socioemocionais que são desenvolvidas e requeridas num curso do Senai. Tá? Então, a gente já faz isso e sugere, então, uma série de cursos alinhados ali a essas competências, essas características socioemocionais que o IBM Watson já possibilita. E, a partir daí, então, a pessoa tem a informação dessas profissões com detalhes, numa linguagem mais simples, de salário médio, a visão, como a empresa, o que a empresa espera desse profissional, qual a visão de carreira, pensando em itinerários formativos, como eu expliquei para vocês, se ele pode continuar estudando, né, a demanda de formação profissional por mesorregião, por estado, aquele mapa do trabalho, a gente, então, apresenta aqui na plataforma Mundo Senai, que ajuda a pessoa a tomar decisão e também comparar aí sobre as profissões. E aí, aquela pessoa que não tem o curso, que deseja fazer o curso, a gente traz informações dos cursos, tá? Tanto o desenho curricular, quanto os requisitos de acesso, quantas profissões relacionadas, porque um curso pode formar aí para mais de uma profissão, a gente tem alguns cursos que englobam mais de uma profissão, tá? E também a gente apresenta aí as escolas onde o Senai oferece esses cursos quando são presenciais e não semipresenciais ou EAD. Além disso, nessa mesma plataforma tem boa parte dos recursos didáticos do Senai, desses livros didáticos abertos para a sociedade, do nosso canal de microlearning. Aqui eu não vou entrar muito em detalhe, uma plataforma de estudo adaptativo, também disponível para as pessoas acessarem. Aqui, para eu finalizar, eu vou trazer aqui 3 plataformas que já existem, que tem um foco aí na intermediação de mão de obra. A primeira é o Contrate-me, eu vou dar um pouco mais de detalhe desse Contrate-me. Eu vou falar agora na segunda, que é o Get Ninja. Acho que alguns de vocês podem conhecer, é o Uber do profissional autônomo, onde, se você tem algum
algum problema na sua casa e você precisa fazer alguma manutenção, você acessa o Get Ninja e o Get Ninja, então, te indica algum profissional para ir resolver esses problemas. Então, o Senai tem uma parceria com o Get Ninja, onde a gente informa os nossos alunos e esses alunos têm alguns benefícios aí na plataforma e também ajuda a pessoa a escolher um profissional já formado pelo Senai. Vagas de emprego e estágio e o Contrate-me. O Contrate-me eu acho que é importante vocês entenderem que dá um match entre o profissional formado ou não formado ainda pelo Senai e as demandas das empresas. Quais são esses matches? Primeiro, a pessoa, o candidato, quando se cadastra nessa plataforma, ele cadastra o seu currículo e ele responde uma entrevista. E essa entrevista, então, a gente identifica as características socioemocionais desse profissional e ele também, além do currículo, ele marca quais são as competências técnicas que ele tem. Porque não adianta a gente pensar apenas que as pessoas trabalham e adquirem competências em cursos, né? Às vezes, as competências são adquiridas no dia a dia das pessoas. Então, a partir dessas características, competências técnicas, socioemocionais e do currículo, as empresas, então, cadastram uma vaga, e essa vaga das empresas, ele seleciona as competências que eles querem, seleciona a formação que é requerida, e o supervisor imediato dessa pessoa também fala um pouco dessa vaga. No momento que ele fala um pouco dessa vaga, a gente, então, faz um match entre as competências técnicas, competências socioemocionais, o currículo, né, do candidato com as competências socioemocionais do supervisor imediato. A gente muitas vezes escuta falar que vários profissionais são contratados pelas competências técnicas e são demitidos pelas competências socioemocionais. Para reduzir esse impacto e para ajudar nesse processo, essa plataforma, então, com o uso de inteligência artificial, ele faz esse match. Competências técnicas, currículo e competências socioemocionais. E aí as competências socioemocionais com o supervisor imediato ali desse profissional. Acho que isso ajuda muito aí a reduzir demissões e garantir com que as empresas possam ter uma maior assertividade aí na contratação. Tá? A partir dessa plataforma também, a gente informa os nossos alunos, ex-alunos, quais são as competências que as empresas estão procurando e que eles não estão encontrando. E a gente sugere, então, cursos para que essa pessoa possa fazer, para que ele possa melhorar ou ter um diferencial maior no mercado de trabalho. Então, aqui eu acho que tem muito a ver com o que vocês estão falando e do que vocês vão desenvolver. E, por último, nessa plataforma, é óbvio, nós temos um marketplace com cursos tanto gratuitos quanto cursos cobrados, do Senai no Brasil inteiro, onde esse processo é todo digital e é feito de uma maneira bastante alinhada. O que eu queria destacar é que não adianta a gente pensar formação profissional, pensar em profissão, principalmente nesse momento de transformação das profissões, sem tentar projetar o futuro. Não adianta olhar só para o que vai acontecer, que já aconteceu, desculpa. Né? Então, eu sei que tem a RAIS, tem a CAGED, mas a gente tem que, principalmente para a indústria, com a 4ª Revolução Industrial, a gente tem que prestar bastante atenção quais são as tecnologias, como essas tecnologias estão impactando nas profissões e o quanto essas tecnologias podem ajudar a transformar o mercado de trabalho e também as maneiras de trabalhar. Então, me coloco à disposição aí. Queria agradecer novamente a oportunidade. Acho que foram 19 minutos, meu compromisso aqui era em 20 minutos. Muito obrigado